Ela apresenta uma das peças mais esperadas dessa 75ª edição do Festival de Avignon e é também uma das diretoras mais aclamadas da cena atual europeia. Eu convido Cristiane Jatahy. Cristiane, essa não é a sua primeira vez aqui em Avignon, mas é uma das primeiras participações nesse festival logo após a pandemia. Como está sendo esse reencontro com o público? É uma alegria, né? E ao mesmo tempo um alívio enorme a gente perceber que é possível retomar, mas protegidos, né? Porque eu acho que é muito importante, e nesse momento no Brasil é muito importante dizer isso, assim, é uma retomada porque é possível retomar, porque enquanto não é possível é importante saber que a gente tem que se proteger, porque a nossa proteção é proteger o outro. Eu falo isso porque eu acho que isso é uma questão política hoje também, e a gente está vivendo no Brasil uma situação muito séria em relação a isso. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, é uma alegria enorme, porque é voltar para casa em todos os sentidos, é poder provocar o diálogo, é poder continuar pensando, é acreditar que existe um futuro, né? Então a gente está aqui mesmo porque a gente agora pode construir um futuro. On a commencé en tout cas à se réunir il y a 8 mois autour du concept d'acceptation. Alors l'acceptation de l'autre, l'acceptation de ce qui vient de l'autre, de notre solidarité envers l'autre. Entre chien et loup, algo que a gente poderia traduzir como crepúsculo, ou entre o dia e a noite. É uma peça que conta a história de uma brasileira que deixa o seu país fugindo regimes extremistas. É uma peça sobre o Brasil ou é uma peça universal? É sobre o Brasil, mas também é universal. Acho que quando a gente fala de alguma coisa que nos toca muito profundamente, a gente está universalizando essa questão. Sim, é sobre o que está acontecendo no Brasil agora, evidentemente é uma ficção, inspirada no Dogville, mas ao mesmo tempo eu acho que fala do risco de uma ascensão fascista, de um crescimento de uma extrema-direita que não é, infelizmente, só no Brasil, né? A gente vive isso em muitos lugares do mundo. Então, a peça também, acho que ela alerta e trata sobre isso, de como é que a gente percebe quando esse movimento, essa onda começa a acontecer e como é que a gente pode freá-la. Então, assim, é isso, assim, é muito importante falar que tem uma relação direta com o que está acontecendo no Brasil, mas de alguma forma é uma esperança de que isso possa, por favor, mudar no Brasil e que isso não se repita em outros lugares do mundo. Como você disse, a peça se inspira do filme Dogville, do cineasta Lars von Trier. Nesse filme, ele traz alguns códigos do teatro, como as marcações do solo, que fazem, às vezes, das paredes de uma casa. E você faz o caminho inverso, se inspirando no cinema. Como foi essa transição e como foi esse processo? A motivação de trabalhar com esse filme tem esses dois aspectos. Um aspecto temático, e como é que ele trata esse sujeito, né, da questão de como é que a aceitação do outro começa a ser cobrada e vai se transformando em exploração até chegar numa desumanização, numa objetificação do outro. Mas também tem essa relação muito direta com o teatro e com o cinema, né? Como você acabou de dizer, ele se aproxima do teatro para fazer um filme e eu me aproximo de um filme para fazer uma peça, né? Então essas relações elas são invertidas, mas elas se constroem de uma forma muito paralela. Enquanto ele desenha traços de giz, eu apago esses traços de giz, por dizer assim. E as telas estão presentes no palco também, como habitualmente no seu trabalho. Sim, a relação com o teatro e cinema está fortemente presente nesse trabalho. O cinema está presente muito também como uma ideia de como é que o passado ele volta, né? Assim, cenas pré-filmadas se misturam com cenas filmadas ao vivo e é nesse percurso entre o que a gente pode mudar agora na relação com o teatro, com o público no momento de agora e como é que a gente pode fazer para não repetir esse passado que às vezes se torna muito ameaçador.
E a peça, assim como o filme, fala da aceitação do outro, fala de erros do passado, fala de uma certa maneira dos fracassos da humanidade. Uma das palavras de ordem dessa edição do Festival de Avignon é l'avenir, o que vem pela frente. Com a sua... você está otimista para o futuro? Eu não estou otimista, mas também não estou pessimista. Eu acho que a gente está vivendo um momento de encruzilhada, assim. Eu acho que a gente pode, acho que essa pandemia, falando sobre isso, ela tem que nos possibilitar uma transformação. A humanidade não se sustenta mais da maneira como ela se estruturou. Assim, a gente não pode mais viver esse abismo social dessa forma. A gente não pode explorar a natureza da maneira como a gente vem explorando. Assim, acho que essa pandemia é uma resposta a isso. Então, eu acho que a gente pode ter um futuro transformador, mas a gente também pode ter um futuro terrível se a gente não agir. Je vais d'abord en casser une. Et si tu arrives à retenir tes larmes, j'arrête. Tu penses que tu peux y arriver? Hein? Bon. Laquelle? Tom? Celle-ci? Bon. Tom? Você se exprimiu algumas vezes sobre a situação do Brasil, a situação cultural, a situação política. Como você vê, com esse olhar de fora e de dentro do país, o Brasil de hoje? Eu acho que a gente está vivendo um pesadelo. Eu acho que a gente está correndo o risco de perder o país, assim. E quando eu falo perder um país, assim, é porque a gente pode perder muitas oportunidades para muitas gerações. Acho que esse governo é um governo extremamente destrutivo, assim, que está realmente atingindo fortemente muitas e muitas pessoas e muitas conquistas. E, bom, e algumas situações que poderão ser mesmo irreversíveis, como a questão da floresta amazônica, a questão dos indígenas, isso sem falar de toda a violência contra a organização LGBT, contra os negros, contra os pobres, enfim. Eu acho que é de uma violência absurda e acho que a gente tem que tomar para a gente. Assim, eu acho que é importante a gente saber que agora depende realmente de uma ação popular, de uma ação de dizer não. Assim, a gente precisa agora dizer não. Assim. E mesmo assim a gente ainda vai pagar um preço muito alto. Assim. E eu, como uma artista, como você disse, que tem essa possibilidade e esse privilégio mesmo de poder estar fora e estar dentro, assim, eu fico realmente muito triste assim, por toda a violência mesmo que os artistas estão sofrendo. RFI Convida.